Privilégio estarmos na casa do Senhor nosso Deus, como já foi orado pelo nosso querido irmão Danilo. É um privilégio estarmos aqui essa noite para ouvirmos da sua palavra. É uma alegria vê-lo aqui, irmão Toninho, conosco, adorando ao Senhor. Mais uma vez, que a mão bondosa do nosso Deus o acompanhe, não somente hoje, mas durante todos os dias, assim como aos amados irmãos da nossa igreja. Que a mão poderosa do nosso Senhor repouse sobre cada um de nós, nos conduzindo em todos os dias da nossa vida. Abra sua Bíblia no livro de Salmo número 116. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 116. Eu estarei lendo do verso 1 até o verso 9. Salmo capítulo 116, do verso 1 até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, Ele ouve as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Oremos mais uma vez. Louvado seja o seu nome, ó Deus, porque, como já orado, o Senhor nos conduziu até aqui esta noite, através do teu Santo Espírito. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua graça que nos alcançou. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de ler a tua palavra, de estudá-la, de ouvi-la. Nós te agradecemos, ó Pai, por tamanhas misericórdias, ó Pai, alcançadas. Nós te louvamos por tudo. Nós te adoramos pelo que o Senhor é. E neste momento eu lhe imploro, Deus, tem misericórdia de mim e me usa como instrumento de bênçãos para os meus irmãos da Igreja Presbiteriana da Silva Jardim. É a oração que eu faço, meu Deus, esperando confiantemente no Senhor, em nome de Jesus. Amém. O livro de Reis, juntamente com o livro de Crônicas, e um pouco ali no livro de Isaías, nos conta a história de um monarca que governou sobre o reino de Judá. Esse monarca governou por mais ou menos 29 anos. Esse monarca tinha conhecimento do que ocorreu no reino de Israel, que Israel havia sucumbido por causa da sua idolatria. Esse monarca sabia o que estava acontecendo com aquele reino que estava dividido. Esse monarca não queria que a mesma coisa acontecesse com o reino de Judá. Esse monarca, então, combate fortemente a idolatria que existia em Judá, para que com Judá não ocorresse o mesmo que ocorreu em Israel. Diz a Bíblia que esse monarca, quando foi celebrar a Páscoa não tinha sido celebrada tão numerosamente desde os tempos de Salomão. Esse monarca purifica o templo novamente. Esse monarca chama o povo à adoração. Esse monarca busca o povo de Deus. Esse monarca é chamado de príncipe do meu povo por Deus. Esse monarca tem um nome, ele chama Ezequias. Ezequias governou no reino de Judá. Nos tempos de Ezequias, quando nós vamos ler lá o Novo Testamento, nós gostamos de ler Novo e Velho Testamento, nós entendemos ser uma coisa só, e nós vemos que Jesus, ao curar um cego de nascença, Jesus faz um lodo, coloca esse lodo nos olhos do cego e pede para o cego ir se banhar no tanque de Siloé.
Foi esse monarca que construiu o tanque de Siloé. Então, quando nós estudamos os milagres de Cristo, nós vemos que eles são referendados por aquilo que veio do Antigo Testamento. Ezequias cria o tanque de Siloé para que haja água em Jerusalém, o poço dali, e Jesus vai lembrar desse tanque lá na frente. Quando nós ouvimos falar desse tanque, talvez esse termo passe muito rápido pela nossa cabeça. Jesus falou, vai e se lava no tanque de Siloé. Mas que tanque é esse? É o tanque que na época do rei Ezequias ele construiu para que não faltasse água em Jerusalém. O mesmo rei que convocou aquele povo para que saísse da idolatria, para que não acontecesse com Judá o que havia acontecido com Israel. Ele constrói o templo, ele faz a melhor festa de Páscoa que já havia acontecido desde a época de Salomão, ele faz obras de engenharia, ele é um homem de Deus. Entre mentes, Deus o visita através do profeta Isaías. Ele é um homem que vivia na presença de Deus. Deus o visita. Deus chama Isaías, diz, vai e fala a Ezequias, Ezequias, arruma o teu quarto, porque amanhã você não vai mais utilizá-lo. Ezequias, arruma a tua vida, porque amanhã ela não estará mais aqui. Ezequias, junta todas as suas coisas, vê o que você anda fazendo, prepara tudo, porque amanhã não haverá mais nada com o que você se preocupar. A Bíblia diz que Ezequias se vira para a parede, com lágrimas busca ao Senhor, ora ao Senhor, conversa sobre tudo que ele fez na presença do Senhor. E continuamente a Bíblia vai nos contar que Isaías, quando estava no pátio ainda para ir embora, acabara de avisar Ezequias que o dia de amanhã já não existiria. A Bíblia diz que o Senhor procura Isaías e diz, ouvi, guardem essa expressão, ouvi a oração de Ezequias. Volta Isaías, ele dá mais 15 anos de vida, porque eu ouvi. E esse é o introito para o nosso tema de hoje, um Deus que nos ouve. Guarde isso no fundo do seu coração, Deus nos ouve. Nós não trataremos de pressupostos para que Deus possa nos ouvir, não é isso. Nós sim trataremos de um Deus que nos ouve. Acompanhe comigo lá o verso 1 e o verso 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. É esse Deus que nós servimos, é um Deus que nos ouve. Não só ali com Ezequias, Deus ouve o seu povo. Existem várias passagens que eu lerei para vocês agora, onde aparece o ouvido de Deus inclinado para o povo. Quantas vezes o Senhor ouviu o seu povo? Quantas vezes o Senhor já não nos ouviu? Quantas vezes nós já não buscamos em lágrimas, porque nós sabemos que Deus nos ouve. Quando estavam no Egito, Deus desce para conversar com Moisés e diz assim, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. Está lá no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o seu sofrimento. Deus conhece o seu sofrimento, meu amado irmão. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você está passando. Converse com o Senhor, porque Ele te ouve. Ele fala com Daniel, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender
e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim, porque eu te escuto, porque o nosso Deus nos ouve. Eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como está o seu trabalho, eu não sei como está a sua saúde, eu não sei como está a sua vida, meu amado irmão, mas eu sei que Deus sabe e que Deus te ouve. Eu sei que Deus sabe e que Ele inclina os seus ouvidos para você. Inclinar-se, nós que temos filhos, nós sabemos como é isso com nossas crianças, não é? Quando nossos filhos querem pedir alguma coisa para o Danilo, então se inclinar deve ser uma tremenda dificuldade. Quando as crianças eram pequenas, e nós diziam, papai, quero ir no seu colo, ele tinha que se inclinar, e quanto tempo isso demorava, mas se inclinava, porque ama o seu filho. A Bíblia diz que Deus se inclina para ouvir o nosso clamor. Ele diz a Jonas que nos visita hoje, está ali Jonas, de gravata, de terno, bonito, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste. Não importa onde você esteja, não importa em que lugar você imagine estar pensando que Deus não vai te alcançar, não importa o buraco em que você se meteu, Deus te ouve. Deus te ouve. Veja na própria história de Ezequias, que aqui nós somos. E o texto que nós lemos, Salmos, em Salmo 116, alguns acadêmicos trazem a ele a autoria de Ezequias. Quem escreveu o Salmo 116? Não é uma discussão para agora. Mas alguns acadêmicos, pela maneira como ele foi escrito e a maneira como nós estamos ouvindo falar de Ezequias, atribui a Ezequias este salmo. E veja o que diz lá ainda Ezequias, de quem nós falamos, 2 Reis 19, 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste, acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Nós não sabemos as circunstâncias que nos cercam. O reino de Judá estava prestes a ser invadido pela Síria. Ele recebe cartas de Senaqueribe dizendo, o negócio não está bom para você, Ezequias. Te prepara que eu vou acabar com tudo. Ezequias então procura Deus, Deus, o teu reino que pertence ao Senhor será assolado. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia do seu povo. Deus diz a Isaías, fala com Ezequias, eu ouvi a oração que você fez em relação a Senaqueribe. Fica em paz, deixa comigo. Eu mato 180 mil assim, e você nem se preocupa com o exército de Senaqueribe. Diz isso a Isaías, porque eu te ouvi. Ainda na vila de Ezequias, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração, tem mais 15 anos de vida para andar na minha presença. Eu te ouvi. O Senhor ouviu, o Senhor está pronto a te ouvir, meu amado irmão. O Senhor está pronto a me ouvir. Eu não sei os problemas que te cercam. Se você olhar para o verso 3, veja quão terrível é o verso 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu não sei o que são angústias do inferno. Eu não sei o que passava no coração de Ezequias para ele escrever isso. Coisa boa não deve ser. Ele diz que do inferno vieram angústias que assolavam o seu coração. Laços de angústia me cercam.
angústias do próprio inferno que se apoderam de mim. Caí em tribulação, caí em tristeza. Ele ora ao Senhor dizendo isso: Deus, eu não sei mais o que fazer. Ouve a minha oração, porque o Senhor ouviu aqueles que saíram do Egito, o Senhor ouviu Daniel quando Daniel orou, o Senhor ouviu tantos e tantos os seus ouvidos foram inclinados. Ouve a minha oração, porque angústias do inferno se apoderaram de mim. O Senhor está pronto, meu amado irmão. O Senhor está pronto para te ouvir. Em segundo lugar, o texto nos ensina: esse Deus que está pronto para nos ouvir, esse Deus que inclina os seus ouvidos para nós, esse Deus que se abaixa para ouvir aquilo que nós temos para falar, esse Deus é um Deus que salva. Acompanhe comigo o verso 4 e o verso 6. Nós já vimos até aqui quão atribulado estava o coração. Nós já vimos até aqui que não havia na capacidade humana algo que pudesse ser feito para resolver isso. Mas depois de tudo isso, existe uma palavrinha muito gostosa no texto. Eu falei tudo isso, e existe uma palavrinha assim: então. Eu falei tudo isso, então invoquei o nome do Senhor e disse: Senhor, livra a minha alma. O Senhor é compassivo, o Senhor é justo, Senhor. O Senhor é misericordioso, o Senhor vela pelos simples. Eu achava-me prostrado, mas o Senhor me salvou. Em segundo lugar, esse Deus que nos ouve, é o Deus que nos salva. O texto mostra que não havia mais esperança, mas havia um então. Não havia mais o que fazer, mas havia um então. Então, invoquei o nome do Senhor e Ele me salvou. Esse Deus compassivo, é isso que Ele diz, que se compadece de nossas dores, nos conhece no mais profundo. Ele está dizendo isso: Deus, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus terno, o Senhor me conhece. Veja o que Jesus diz lá em Mateus registra isso de Jesus. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então invoquei o nome do Senhor e disse: o Senhor é compassivo, o Senhor é terno para comigo, o Senhor é bondoso demais, o Senhor é justo, o Senhor nos prova nos limite daquilo que nós podemos suportar. Senaqueribe vem, tem misericórdia de mim. Eu vou até um limite, Deus, eu não consigo mais. Então o Senhor ouviu a sua voz. Angústias do inferno me cercam, Deus, eu não sei mais o que fazer. O Senhor é justo, o Senhor me permite ir até onde eu consigo. Aqui eu não consigo mais. Ouve a minha oração, porque o Senhor é justo. Coríntios vai dizer: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me alegrarei, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse Cristo. Eu não consigo mais, Deus. Ouve a minha voz. Ouve a minha voz, e que o poder de Cristo repouse sobre mim. A Bíblia diz que o nosso Deus é misericordioso, ainda no verso 5. Quando ele ora, veja que ele adora ao Senhor, elogiando ao Senhor por aquilo que Deus é. O Senhor é compassivo. Eu te adoro, Deus, porque o Senhor é justo. Eu te adoro, Deus, porque o Senhor é misericordioso. Nós, amados irmãos, somos destinatários indignos da misericórdia de Deus. Nós não merecemos nada daquilo com que Deus nos alcançou.
Mas ainda assim o salmista diz: eu sei que eu sou assim, mas eu sei que o Senhor é misericordioso. Deuteronômio 7:9 diz: saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Eu estou tirando você da onde você está, e eu quero dizer para vocês que eu, esse Deus que estou tirando, eu sou misericordioso. Eu ouvi o seu clamor. Ah, Israel, eu ouvi tudo aquilo pelo que você passava. Eu preciso dizer que eu sou Deus, eu tenho misericórdia. Veja que ao fim desse pequeno texto ali, ainda no verso 6, no começo, ele diz que o Senhor vela pelos simples. Se tem coisa mais maravilhosa, eu não conheço. Ele vela por nós. Ele vela enquanto dormimos. Ele vela enquanto estamos no nosso leito. Ele vela enquanto estamos trabalhando. Ele vela enquanto estamos descansando. Ele vela enquanto estamos enfermos. A Bíblia diz que o Senhor, esse Deus que nos ouve, é um Deus que vela por nós. Veja, Deuteronômio 33:12. São as bênçãos que Jacó está dando aos seus filhos, agora que está acabando tudo. Deuteronômio 33:12. Quando ele vai abençoar a Benjamim, ele diz assim: de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços, porque o Senhor vela por aquele que ele ama. Já vimos até agora que Deus nos ouve. Já vimos até agora que Deus nos salva. Esse Deus também nos livra. Ainda que salvar e livrar, você possa ter em sua mente uma certa: mas ele não salva, então é o que livra, então ele livra, não salva. Ele ouve, ele salva, ele livra. Acompanhe comigo o verso 7 até o verso 9. Depois de tudo isso, depois de ter buscado ao Senhor, depois de ter adorado ao Senhor, depois de ter elogiado ao Senhor pelo que o Senhor é, depois de ter feito tudo isso, veja então o que permeia o coração daquele que buscou ao Senhor com sinceridade. Diz-nos o verso 7: volta, minha alma, volta ao teu sossego. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a tua alma, os seus olhos já não mais encontram lágrimas, os seus pés agora estão firmes no Senhor. O Senhor me ouviu, o Senhor me salvou, o Senhor me livrou de todas as coisas. Veja que interessante, ele se derrama perante o Senhor. O Senhor inclina os seus ouvidos para ele. E ao final, com o coração agradecido pela ternura recebida daquele que ouviu a oração, ele diz: volta, volta, minha alma, ao teu sossego, porque nada mais pode lhe afligir, porque ouvi a tua oração. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele ouve a nossa oração. E quantas vezes nós queremos resolver os problemas por nós mesmos? Quantas vezes nossa capacidade financeira nos traz uma independência pífia, achando que mais nada nós precisamos? Quantas vezes nossa perfeita saúde me traz um conhecimento ou um sentimento iníquo, imaginando que nada mais pode? Ei, Ezequias, arruma o teu quarto, porque amanhã não tem mais nada. Quantas vezes nós estamos reunidos com os nossos familiares e pensamos: não, agora está tudo bem.
E está, porque a mão do Senhor vela por nós. Mas e quando nós nos esquecemos disso e achamos que somos nós próprios que temos isso? E vem uma mão e escreve na parede: você foi pesado e não foi achado conforme o peso que eu queria. Então aquele lugarzinho por onde saía a água da tua casa é para onde os inimigos entrarão esta noite e acabarão com você. Quantas vezes nós imaginamos sermos independentes do Senhor nosso Deus? Esse era um rei chamado príncipe do meu povo. A Páscoa não era celebrada como foi celebrada com ele. Ele construiu obras de engenharia. Ele lutou contra a idolatria que havia em Judá para que não acontecesse com eles o que aconteceu com Israel. Isaías, vai lá conversar com ele. Arruma a casa, porque amanhã não tem mais. Mas o servo do Senhor, quando ouvem notícias que lhe trazem desamor, o servo do Senhor, quando ouve notícias que não lhe agradam os ouvidos, o servo do Senhor, quando ouve notícias que não trazem bonança como ele imaginava que seria, o servo do Senhor, quando atacado por tudo isso, ele ora ao Senhor. Por quê? Porque ele ama o Senhor, porque o Senhor ouve a sua voz e as suas súplicas. Volta, minha alma, ao teu sossego. Gênesis capítulo 8, verso 9. Veja que interessante essa passagem. Ela passa rápido por nós às vezes, mas ela é muito bonitinha. Ela fala assim: mas a pomba, lembra Gênesis lá, o dilúvio, nós estamos falando do dilúvio. Gênesis capítulo 8, verso 9. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca. Tornou para a arca, pois somente na presença do Senhor é que há segurança. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca. Eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero estar no meio da vontade do Senhor. Hoje de manhã foi pregado sobre isso. Nós estamos no meio da vontade do Senhor ou queremos fazer a nossa vontade dentro das coisas do Senhor? A pomba não pensou duas vezes. Ela falou: não, eu quero voltar lá para a arca. Deus está lá. Lá estão os salvos. É uma frase curta, mas que pode dizer tanto ao nosso coração. A pomba não achou nenhum lugar e ela pensou: na presença do meu Pai a segurança, eu vou bater asa para lá. Ele é o Deus que livra da morte a alma. A morte rondava a alma do escritor, mas Deus o livrou. Assim Deus faz conosco, meu amado irmão. Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos justifica. Ele nos faz cidadãos dos céus. Ele é o Deus que livra dos olhos as lágrimas, como está escrito ali no verso 8. Deus cuida das nossas lágrimas. Deus cuida das nossas dores. Ele sabe os nossos enfrentamentos. Ele se inclina para nós. Que imagem maravilhosa! Ele se inclina. A criança falando, e todo mundo conversando, e o pai conversando, e todo mundo, e a criança pedindo, para o pai fala: pera, eu preciso ver o que meu filho quer falar comigo. Me diz o que você tem para me falar. O que aflige o seu coração? Eu quero te ouvir. Ele é o Deus que livra os pés da queda. Ele não nos deixa. A sua palavra é nossa lâmpada para os pés, por firmar nossos passos. Deus não permite que nós caímos. Louvado seja o nome do Senhor, porque nos ouve, porque nos salva, porque nos livra. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Eu convido a amada igreja para que se coloque em pé e juntos cantemos o hino de número 145. Refúgio verdadeiro eu encontro somente
na presença do Senhor. Amém.